Resolução da Unicamp de 2024, prova QY, questão 46. Nessa questão aqui, a Unicamp disse para vocês o seguinte: a dinâmica populacional de duas espécies que compartilham o mesmo habitat é representada na figura a seguir, essa figura aqui. O tamanho máximo da população de cada espécie é limitado pela disponibilidade de recursos no habitat, tá? Considerando seus conhecimentos e dados apresentados, é correto afirmar que as espécies... Essa questão aqui, ela tenta pegar você, talvez num mau hábito, né? Uma pegadinha, diriam alguns. Ele mostra aqui o número de indivíduos. Gente, gráfico sempre olhar o eixo, tá? Ao longo do tempo, né? Dos anos. Então ele mostra para você que essas duas populações, da espécie 1 e da espécie 2, elas vão crescendo, 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 até um ponto que elas chegam no limite. E aí você pensa, tem duas espécies em interação, e aí elas param de crescer em determinado momento, então é porque as duas juntas não conseguem crescer mais, elas estão competindo, né? Uma relação que é ruim para as duas. Não necessariamente. Não tem como você saber isso a priori, porque não tem uma comparação, né? Se você tivesse um gráfico com a espécie 1 sozinha, e nesse gráfico você visse que a população dela é muito maior do que quando ela está junto com a espécie 2, ia ficar mais claro que é uma competição, tá? Como é que você vai saber? Bom, o texto dá uma dica que você não pode deixar passar batida. Ele fala que o tamanho máximo da população de cada espécie é limitado pela disponibilidade de recursos do habitat. Então, elas param de crescer não porque ela está competindo com a outra, mas porque acabaram os recursos do ambiente. Então, vamos supor que uma espécie ela seja uma espécie aquática, né? Então, o que são recursos? É espaço, é alimento, esse tipo de coisa. Então, uma espécie aquática vai ter lá um espaço limitado, né? Quando ela já tiver ocupado esse espaço, não tem como a população crescer mais. E também quando ela também tiver atingido o limite de alimentação. Poxa, não tem mais comida para todo mundo, a população não consegue mais crescer, tá? Então, quando ele fala que essa população parou de crescer, né, por causa da disponibilidade de recursos, não é competição, tá? Então, vamos lá. A gente pode afirmar que as espécies competem por recursos e apresentam diferença na eficiência de utilização do alimento disponível. Não dá para cravar, o texto dá a entender que não é competição. Então, não é a A. B. Ocupam nichos ecológicos distintos. Nicho ecológico, resumindo bem, são vários aspectos da vida de uma espécie. O que ela come, quem come ela, onde ela vive, como ela se reproduz, etc. Então, ter nichos distintos é viver de forma diferente. Isso é bem interessante porque se eu tenho o mesmo nicho e vivo igual a uma outra espécie, a espécie A vive igual a espécie B, se elas têm o mesmo nicho, elas vão competir, né? Porque elas comem a mesma coisa, vivem no mesmo local, etc. Agora, se eu tenho nichos diferentes, eu vou acabar não competindo, porque um come batata, o outro come feijão, né? Então, eles não vão competir, porque eles comem coisas diferentes, só para dar um exemplo. Então, ocupam nichos ecológicos distintos. Ok, parece ser ok, razoável. E tem crescimento populacional até o limite imposto pela resistência ambiental. Então, as espécies elas têm uma tendência a crescer de uma forma X, se elas tiverem recursos limitados. Então, tem espaço para todo mundo, tem comida para todo mundo, a população vai crescer do jeito que ela quiser. Eu chamo isso de potencial biótico. É o tanto que a gente projeta que a espécie pode crescer. Mas no mundo real, no ambiente verdadeiro dela, você tem limitação de recursos. Isso a gente chama de capacidade a resistência do ambiente, né? Ele tem uma certa resistência ao crescimento infinito dessa população, que é justamente o que está acontecendo aqui. Ele falou que a população para de crescer por causa dos recursos limitados que tem no ambiente, que é o que a gente chama de resistência ambiental, beleza? Então, é a B, né? Esse tanto que aquele ambiente suporta daquela espécie, a gente chama aqui de capacidade de suporte, tá? Vamos ver as outras só para ter certeza, né? C. São generalistas e assim tem nichos ecológicos mais restritos, o que diminui a competição entre elas. A questão aqui a alternativa está sendo contraditória. Generalista são organismos que têm, espécies que têm nichos muito amplos. Elas comem de tudo, vivem em qualquer lugar, etc. Isso é ser generalista. Então, ser generalista faz com que você tenha um nicho mais amplo, não mais restrito, tá? Então tá errado. Legal? E a D diz ainda que apresentam relação de cooperação, facilitando o crescimento populacional na ausência de resistência ambiental. Primeiro, de novo, não dá para saber se elas têm uma relação de benefício mútuo, de cooperação, porque você não tem um gráfico delas separados
e depois ela juntos para comparar. Mas, além de tudo isso, ele fala que tem ausência da resistência ambiental. E o texto fala que tem sim resistência ambiental, porque tem limite nos recursos. Então, o nosso gabarito aqui é a letra B. Beleza? Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Curte o vídeo, se inscreve para mais conteúdos assim. Continue estudando e até mais.